Olá, vou começar um podcast sobre relacionamentos. Inicialmente, nesse primeiro, eu vou falar sobre pessoas comprometidas que tentam ou se relacionam com outras pessoas. Nesse tipo de triângulo amoroso, se é que ele não tem mais de um, além do casal, há um terceiro e por vezes até há outras pessoas envolvidas. De uma certa forma, todos saem perdendo nesse tipo de relacionamento. Saem perdendo as pessoas que admitem um relacionamento aberto. De certa forma, elas estão se machucando, às vezes sem ter conhecimento disso, principalmente de uma forma espiritual. Tem aquelas que não admitem. E, por exemplo, no caso do parceiro traído, ele está sendo enganado por uma pessoa em relação à qual ela deposita confiança. Então há uma traição, porque essa pessoa está confiando no seu parceiro, na sua parceira, de que a lealdade está sendo mantida. Falando sobre a lealdade é imprescindível dentro de um relacionamento. E se ela não existe, o elo confiança, ele quebra. Sobre a confiança não vem pronta, ela vem com o tempo. Com as atitudes, um parceiro vai vivendo com o outro, percebendo as atitudes, as omissões, como ele se comporta. E se o comportamento e as omissões que buscam a lealdade, a fidelidade, com o tempo o casal cria confiança entre si. Contudo, se essa lealdade é quebrada um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a confiança não tem como ser desenvolvida. Pelo contrário, a desconfiança começa a ser gerada, porque aí você imagina, nossa, se ele faz. Então, às vezes, pequenas atitudes, como eu disse, podem demonstrar algo maior, tanto de forma positiva como de forma negativa. Falando sobre a forma negativa, suponhamos que um parceiro ou a parceira tem um hábito de curtir fotos, no caso de pessoas do sexo oposto. Eu estou falando agora sobre casais heterossexuais, né? Suponhamos que eles passem a curtir fotos de pessoas atraentes do sexo oposto pela internet. Desses casos, um percentual muito pequeno é feito de forma inocente. É basicamente a pessoa que curte, uma pessoa atraente, ela quer mostrar para ela que gostou do que viu. É a mesma coisa. No passado não havia internet. Se você estava andando com seu namorado ou com a sua namorada pela rua e olhasse para o lado, você de certa forma está traindo, né? E esse olhar para o lado é a curtida de hoje. Só que a curtida é algo mais escancarado, né? Às vezes a pessoa no passado olhava discretamente para não deixar o parceiro perceber, ou também de forma clara. Só que a curtida hoje está bem claro. Ó, minha namorada, meu namorado, eu gostei dessa outra pessoa também. Ela é bonita. E os relacionamentos, eles começam pelos olhos normalmente. Você se sente atraído por uma pessoa, pela parte física dela, normalmente assim, nem sempre. E aí você quer conhecer mais sobre essa pessoa, aí ambos vão trocando histórias, falando sobre a vida um do outro, até que a parte íntima vai ficando mais profunda. Então, normalmente tudo começa pelo olhar. Então, é nesse ponto que tem que ser barrado, o olhar. Então, voltando, a curtida é uma forma de mostrar isso para o outro. Então, é uma traição, sim. Parece pequena, mas é o começo. É o começo para algo, pode ser o começo para algo maior, mas esse começo nem deveria ter ocorrido. Então é isso. Aí tem o casal
e um não está sendo leal. E então aí, com base nisso, essas pequenas coisas, vou chamar de pequenas, mas não são, elas são o começo de algo, podem ser o começo de algo, vai gerando uma desconfiança no parceiro. E aquela confiança que estava sendo construída, ela vai desabando aos poucos. Ela nem pode ser construída e muito menos reconstruída, porque quando um copo de cristal, tendo como exemplo, né, um copo de cristal é quebrado, ele não pode ser reconstruído. A confiança é tão sensível como um copo de cristal. Então, aquela confiança que se tenta construir, ou que às vezes já está construindo, ela desaba. Ela não pode ser reconstruída. É como se um terremoto tivesse passado por um prédio. E é como se um terremoto passasse por um prédio e eu fizesse desabar. Então, o casal ele tem que ter muito cuidado com esse fator confiança, se realmente há amor. Então, voltando ao assunto de hoje, que é a questão de haver um terceiro na história, um terceiro dentro do relacionamento. Bem, na Bíblia, para quem é cristão, no Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 6, Jesus ele confirma já o que estava nas escrituras antigas. Então Jesus confirma o que já existia nas escrituras antigas. Diz ele: assim, eles já não são dois. Ele fala dois, né? Mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Aqui você percebe que tem um tom de determinação. E Jesus não fala em mais de dois, ele fala em um casal. Ou seja, o terceiro não pode haver. E a partir do momento que esses dois estão unidos de forma sagrada, eles se tornam uma só carne. E se Deus uniu, ninguém é para separar. Se o próprio Criador uniu, nenhum humano pode ter a capacidade de desunir. Então, aqui é bem claro. E Deus, o Criador, que criou esse universo vasto, ele sabe muito bem o que ele faz e o que ele fala. E a gente, nós somos criação dele. Nós somos criações, cada um de nós integra a criação dele. E tudo integra um corpo místico. E cada vez, e nosso corpo, lembrando, é um templo sagrado. O nosso corpo não é nosso. Ele foi criado por Deus, ele nos foi emprestado. Um dia deixaremos ele neste planeta, também foi emprestado. Vivemos nele como hóspedes. Então, tudo é emprestado por Deus. Então, a gente tem que respeitar o que é criação dele. O que é dele não é nosso. Então, esse corpo no qual o nosso espírito abriga tem que ser respeitado como templo sagrado. E a partir do momento que você está com um parceiro que Deus designou na sua vida, você tem que permanecer com ele. Então você tem que permanecer com ele, a não ser que ocorra algo que não é de Deus. Por exemplo, se você é atraído por alguém, você não tem por que ficar com essa pessoa. A não ser que essa falha que ocorreu possa ser trabalhada e a pessoa se arrependa verdadeiramente disso. Então, que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, o parceiro, o casal tem que ser leal entre si. Se um deles, ou de repente ambos, procuram outros, ou dão a entender a outros, às vezes de forma discreta, como uma curtida, essa lealdade está sendo ferida, ela deixa de existir e não é saudável para o casal e não é saudável para o espírito e ofende a Deus. Principalmente isso. A gente às vezes diz assim, só Deus pode me julgar. E realmente isso preocupa. Se o próprio Criador pode julgar, com certeza. Deus tem as duas faces, a face da justiça e a face da misericórdia.
Ele nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a gente pode escolher o caminho que seguir. Não é que a gente pode fazer o que quiser. Ele deu 2 caminhos que nós poderemos seguir, o do bem e o do mal. Seguir o que ele ensinou, o que ele determinou, por exemplo, através dos 10 mandamentos, ou não seguir. A partir do momento que você opta pelo caminho do mal, ele vai te olhar com os olhos de justiça. Algo que eu temeria. A partir do momento que você busca tentar melhorar, tentar seguir o que Deus ensinou, Ele terá misericórdia de você se você realmente mostrar arrependimento e busca de melhorar. Então, a melhor opção que a gente tem é fazer o que Deus nos instruiu. Um dos mandamentos, justamente, ele orienta para que não ocorra traição, que não ocorra o adultério. O adultério passa a existir a partir do momento que você olha para uma outra pessoa com um olhar diferente. Quando eu digo diferente, é com um olhar de desejo. Então, a partir daí, a traição começou. Então, a traição não é somente contato físico. Ele já começa no olhar. A partir do momento que você deixou entrar nas portas do seu olhar, com outras intenções, com olhar de desejo, você já traiu. E então é isso. O que Deus uniu, o homem não separa. O que nós devemos buscar é a lealdade máxima com o parceiro, evitar momentos de tentação que cada vez mais estão sendo mais inusitados, mais perspicazes, muitas vezes discretos, justamente para nos capturar na armadilha. Então, a gente tem que evitar ambientes que possam nos levar às tentações, porque somos humanos, apresentamos fraquezas e temos o instinto. Então, tudo isso pode ser minimizado ou até destruído com a oração, com a fé em Deus, com o temor a Deus. E essa luta, essa batalha espiritual que infelizmente existe neste planeta, ela tem que ser travada e vencida. Então, a partir do momento que realmente você tem alguém do seu lado, que você ama e que ela ama também você, tudo o que puder ser feito para evitar uma separação, para evitar um ferir ao outro, tem que ser buscado, tem que ser feito. Então, assim, uma vez o que Deus uniu, o homem não separa, é algo maravilhoso um casal poder estar unido dentro das dificuldades, dentro das alegrias, evitando as tentações que hoje são tantas, né, tantas imposições, e algumas delas vou falar novamente. Por exemplo, às vezes você nem curte uma foto. Eu estou falando muito da internet, das redes sociais, porque hoje elas são um caminho muito facilitador para a traição. E até inclusive com a pandemia, poucas pessoas saíam de casa, tal, então a internet foi um facilitador e hoje cada vez está ficando mais sólida essa realidade. Então, quando você entrar na internet, por exemplo, se você perceber que aparece uma foto que não condiz com o teu relacionamento, não para nessa foto, desvia. Se você percebe um vídeo, faz a mesma coisa. Se você percebe que é algo que pode te levar para outro caminho, foge disso. Curtir então nem se fala, porque você está confirmando que você fez algo que não condiz com o relacionamento. Então, quer admirar alguém? Admira o seu parceiro. Quer curtir alguma foto? Curte do seu parceiro. E outro detalhe, quanto menos exposição na internet, melhor. É claro, uma coisa ou outra, tudo bem, mas, por exemplo, num casal que está, sabe, lutando um pelo outro, querendo ser feliz com o outro, com tantas dificuldades que já existem, para que você vai pegar uma foto sua, toda de forma sedutora, e publicar na internet para atrair olhares alheios?
Para que perder tempo com isso? Use seu tempo para o parceiro, para Deus, para aprender algo maior. Esse vício na internet, essa hipnose social está acabando com as relações sociais, com os relacionamentos amorosos e, de uma forma geral, o relacionamento familiar também. Para que ficar se expondo para atrair olhares? Para que se submeter a isso? Use seu tempo com o parceiro, seja feliz com ele. Aproveite esse dom maravilhoso que Deus nos deu de poder ter alguém ao nosso lado que nos ame e que amemos também. Eu acho que nós devemos muito ficar atentos com essa questão dos vícios de uma forma geral e hoje com mais força, os vícios nas redes sociais. Os vícios em nos expormos, os vícios em darmos abertura para terceiros. E às vezes, um outro exemplo que me veio agora, por exemplo, uma curtida que você, na sua mente, você faz inocentemente. Você garante que a outra pessoa vai receber isso de forma inocente? Ou ela vai também criar expectativas achando que você tem algum interesse nela? Então, é uma situação que... Assim, finalizando esse podcast sobre terceiros no relacionamento, a dois, finalizo falando a mesma passagem bíblica em ensinamento dado por Jesus. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, vamos preservar este ensinamento, colocar ele em prática. Se você tem alguém ao seu lado, respeite-o, faça-se respeitar. Seja leal, seja fiel. Já no início, logo no olhar. Não abra as portas, não facilite a entrada de terceiros na sua vida. Obrigada, até mais.